Um país pode perder gerações não por guerra, não por crise econômica, mas por um vírus cultural invisível. Musk chamou isso de Woke Mind Virus. Imagine um futuro onde esforço já não vale nada, onde o mérito é descartado como privilégio, onde integridade é substituído por narrativa. E se ele estiver certo, estamos diante de uma epidemia ideológica que pode transformar mérito em culpa e esforço em opressão. E hoje eu vou te mostrar como políticas baseadas em sexo, raça ou religião estão sendo usadas como escudo moral, mas acabam criando injustiças ainda maiores. Vou expor as consequências de uma sociedade que coloca narrativas acima de competência e vou te mostrar porque o mérito, o esforço e a integridade são a única vacina contra esse vírus que começa a paralisar o mundo. E fica aqui comigo até o final porque você vai perceber que essa não é apenas uma guerra cultural, é também uma batalha econômica, porque quem perde nesse tema perde competitividade global. E o que é Woke Mind Virus? É uma mentalidade ideológica que se apresenta como inclusão, mas que na prática separa pessoas em caixas, homens contra mulheres, brancos contra negros e religiosos contra ateus. O discurso é bonito, diversidade, equidade, justiça, mas a realidade é outra. Empresas, governos e universidades adotam critérios que não estão baseados no talento ou no resultado, e sim na identidade. E quando a identidade vale mais que a competência, a sociedade começa a caminhar para trás. E isso se espalhou primeiro nas universidades americanas, depois nas grandes corporações globais e agora já contaminam governos. E pensa no nosso personagem de hoje, o Lucas, um estudante que se dedicou anos para conseguir uma bolsa internacional, tirou as melhores notas, participou de Olimpíadas de Matemática, fez pesquisas, estudou noite e dia. Era o candidato perfeito, mas perdeu a vaga para alguém que se encaixava melhor em critérios ideológicos. E o resultado? Frustração, sensação de injustiça e um talento desperdiçado. E a pergunta é simples: isso é uma inclusão ou apenas uma discriminação com outro nome? Você consegue sentir a injustiça? É como correr uma maratona inteira, cruzar a linha de chegada em primeiro lugar e depois ouvir do juiz: desculpe, a medalha não é sua, é de quem se enquadra na narrativa do momento. E o mundo não recompensa narrativas, o mundo recompensa resultados. E essa é a linha mestra que você vai ouvir mais de uma vez aqui, porque ela precisa martelar dentro da sua cabeça. E a história mostra isso de forma cristalina. Roma, republicana, premiava o mérito militar e administrativo. O resultado? Expansão, estabilidade e inovação. E foi assim que conquistaram territórios, conquistaram estradas e fundaram instituições que atravessaram séculos. Agora olhe para o oposto, a União Soviética. Lá o critério era ideológico. Se não estivesse alinhado ao partido, era descartado. E o resultado? Escassez, atraso tecnológico, estagnação econômica e, no fim, o colapso total. E Thomas Sowell, um dos maiores intelectuais da atualidade, resumiu isso com uma precisão: a inveja nunca construiu uma casa, produziu um carro ou gerou uma ideia que melhorasse a vida das pessoas. E o mundo sempre premiou quem resolve problemas, não quem conta histórias. E agora veja o contraste atual. Enquanto o Ocidente se afoga em debates sobre narrativas, a China está formando engenheiros,
programadores e cientistas. A Índia está entregando mão de obra altamente qualificada para a nova economia digital. Enquanto uns discutem quantas letras cabem no alfabeto das identidades, outros constroem inteligência artificial, medicina de ponta e tecnologias que vão dominar os próximos 50 anos. E isso não é exagero, é uma realidade. E quando o Brasil segue a cartilha de narrativas, em vez de investir em competência, estamos nos condenando a perder essa corrida global. E narrativa não paga boleto, narrativa não cria inovação, narrativa não vence guerra econômica. Essa frase precisa ecoar, porque é simples e direta. E você não pode controlar o vírus cultural. Ele está nas escolas, nas universidades, nas redes sociais, nos discursos políticos. Mas pode se blindar dele. Como? Investindo em educação contínua. Aprenda línguas, aprenda habilidades que são úteis em qualquer lugar do mundo. Não dependa de favores de governo. Construa valor que ninguém pode tirar de você. Se torne indispensável porque você resolve problemas e proteja o seu patrimônio. Não é uma recomendação de investimento, mas você pode diversificar, não fica 100% no real. Busque ativos em dólar, proteja-se com ativos globais. Se prepare para ser antifrágil em um país que insiste em premiar narrativas em vez de competência. E mais, construa sua rede com pessoas que valorizam o resultado, não discurso. Essa é a verdadeira blindagem. E se esse tema fez sentido para você, maratone aqui os meus vídeos. Eu tenho vídeos de críticas aos gastos públicos, comparando com a França, com a Argentina, com a Grécia, e também os conflitos que esse governo causou. É só ver aqui nos meus vídeos. E todo o império cai. E eu vou fechar esse vídeo com uma metáfora que não sai da minha cabeça. É como colocar o melhor piloto no banco de reservas e entregar o manche do avião a alguém escolhido por narrativa. Você confiaria a sua vida a esse voo? Pois é exatamente isso que estão fazendo com o futuro do Brasil. Um vírus invisível pode contaminar gerações, mas existe a vacina, mérito, esforço e integridade. Essa é a tríade que constrói o futuro, riqueza e legado. E eu sou Thiago Bordon e esse é o meu legado.